Graças a Deus, recebemos aos membros, tivemos batismos, sempre um momento de muita alegria para nós como igreja, participar desses momentos, participar de profissão de fé dos irmãos, graças a Deus por isso. Bom tempo que o Senhor tem nos dado à igreja. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 30 até o 40. Todo esse capítulo praticamente fala a respeito dos heróis da fé, vamos dizer assim, né? Heróis da fé, pessoas que peregrinaram pela fé. Na verdade, ele descreve algumas pessoas. Nós vamos ler essa porção aí de Hebreus capítulo 11, dos versos 30 ao 40. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí nós recebemos esse aperfeiçoamento por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Deus amado, obrigado por mais uma vez nos permitir estar aqui para cultuar ao Senhor e por também poder ler, ó Deus, a respeito de seus servos que no passado viveram com a fé, ó Deus, que o Senhor deu a eles, crendo no Senhor e olhando adiante, Deus amado, esperando o cumprimento da promessa que veio se cumprindo por meio de Jesus Cristo. Deus amado, que nós possamos continuar peregrinando, que a nossa vida, Deus amado, esteja, ó Deus, sob a sua soberania, que os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor e a fé que Cristo Jesus colocou em nosso coração para que pudéssemos crer e professar a fé em Ti mesmo, Jesus. Que ela continue trabalhando nossas vidas, mudando nossas emoções, nossos anseios, para que em tudo possamos, ó Deus, glorificar unicamente o Seu nome. Que o Senhor, Deus amado, se agrade de nós nessa noite e nos dê, Deus amado, mais uma vez, um culto em que o Seu nome seja glorificado e que o Senhor seja servido. Edifica-nos, ó Deus, para a Sua glória, por meio da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos podem se assentar? Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, em Jonas, capítulo 3. Esse é o momento em que nós vamos a Deus em arrependimento e contrição. Em seguida nós teremos a ceia. Jonas capítulo 3. Os irmãos conhecem a história de Jonas, profeta que não queria ir pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus aos ninivitas, mas foi em obediência a Deus. Nós vamos ler uma porção das Escrituras em que nós somos apresentados a resposta que os ninivitas deram quando ouviram a pregação que veio por meio de Jonas. E que também nós devemos olhar para esse texto e extrair princípios para nós. Jonas capítulo 3. Todos encontraram? Diz assim as Escrituras: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se,
vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Nós vamos, baseado nesse texto, a Deus em oração, para que o Senhor nos perdoe. Aqui nós somos apresentados a maneira como devemos responder à palavra de Deus quando nós somos apresentados a práticas que não glorificam ao Senhor e a necessidade que temos de arrependimento, e que o Senhor assim nos perdoe. Queria pedir ao pastor Norival que nos levasse a Deus em oração neste momento. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, que bom, meu Deus, que nós podemos ler na palavra do Senhor que não existe, ó Deus, pecado que não possa ser perdoado, exceto, ó Deus, o pecado contra o Espírito Santo. Aqui, ó Deus, nós ouvimos sobre um povo que odiava o povo de Deus, odiava o próprio Deus, mas ouviu a mensagem, ó Deus, de arrependimento, se arrependeu diante do Senhor, o Senhor os perdoou. Tua palavra diz que o Senhor não executou o mal que propunha executar sobre eles. Assim é o Senhor, o Deus de misericórdia. É o Senhor, Pai, que nessa noite nos colocamos, ó Deus, em pedido de perdão pelos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos salvou da ira da condenação eterna. Mas somos pecadores, ó Deus, e pecamos contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Pai, na nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa vida, ó Deus, no nosso testemunho de cada dia. Livra-nos, Senhor Deus, do mal. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor, Pai, e buscar de fato o que é bom, o que é justo, o que é correto, para que as nossas decisões, ó Deus, sejam sábias, para que haja discernimento, ó Deus, em nós, no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, para que escolhamos as coisas, ó Deus, aprovadas pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, mas perdoa-nos, Pai, porque precisamos do Teu perdão. A cada dia, ó Deus, precisamos que, Senhor, ó Deus, corrija-nos, mas perdoa os nossos pecados, e só o Senhor pode fazer isso. Tua palavra diz também, Pai, que todo aquele que buscar o Senhor em arrependimento vai receber o perdão do Senhor. É nisso, Deus, que nós nos confiamos, por causa do que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. E é no nome dele que nós oramos agradecidos por teu perdão. Amém. Amém. Vamos fazer o momento da ceia, meus irmãos. Queria convidar os irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos alimentos. E nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos de manhã, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 30. É sempre bom pensar na vida de Jesus, nos seus últimos momentos, momento em que ele está aqui reunido com os discípulos, instituindo o momento da ceia, falando e ensinando para eles e para nós também, como nós deveríamos celebrar esse momento. Essa daqui é a refeição da família de Deus, família daqueles que o Senhor escolheu, elegeu antes da fundação do mundo, para estar com Ele na eternidade.
E nesse momento em que nós estamos aqui, relembramos daquilo que Jesus fez em nosso lugar, em nosso favor. Quando a gente fala que nós fazemos como memória, como memorial, a gente não deve simplesmente ter uma simples lembrança. Ah, Jesus foi o meu Salvador e parar por aí. Isso já é grande coisa. Mas como a nossa vida cristã, ela não para, ela não termina a partir do momento em que nós professamos fé em Cristo, mas precisamos continuar. Então, essa declaração de que Jesus é o nosso Salvador, ela precisa abranger toda a nossa vida. Então, quando nós falamos de memória, nós devemos relembrar da vida de Cristo desde a sua encarnação, desde quando ele adentrou esse mundo, da perseguição. Cristo não teve um berço para dormir, não teve uma estalagem que recebesse Maria e José, por exemplo. A perseguição que houve em relação às crianças, por meio daquele povo que fazia o povo de Deus ali, o povo judeu, na verdade, ser cativo. Toda a vida de Cristo, a sua pregação do Evangelho, a sua condenação, a sua entrega em relação a Judas, entregar, na verdade, Jesus para ser condenado, vendeu Jesus. Tudo que Jesus passou, toda a maldade que ele sofreu, a coroa de espinhos que foi colocado sobre a sua cabeça, a inscrição que havia na cruz como motivo de deboche, rei dos judeus, a sua morte de cruz, Jesus sentiu a dor do abandono, ele mesmo orou, Deus meu, por que me desamparaste? O que é estar longe do Pai? Eu e você não sabemos o que é isso. Não sabemos o que é estar longe de Deus. Mas naquele momento Jesus sentiu essa dor, esse abandono. Porque naquele instante, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E ele estava ali padecendo a ira de Deus. Como o pecado é horrendo, como o pecado ele é terrível. O próprio Deus, por meio de Jesus, providenciou salvação a nós. E ao terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou. Ele não permaneceu naquela sepultura. Hoje ele está sentado no trono do universo. Então, tudo isso nós devemos lembrar, nutrir nossas mentes e corações com aquilo que nos aponta para o nosso Salvador. Por isso que precisamos fazer em memória dele. Lembrar de Jesus, pensar em Jesus, glorificar Jesus, meditar naquilo que ele fez. Quais são as implicações daquilo que Jesus fez na cruz em meu e no seu lugar? Versículo 20, Jesus está falando no versículo 26, ele pegando o pão que ali, a partir daquele momento, ia simbolizar o seu corpo. Tomam e comam, isto é o meu corpo. O cálice ali, que simbolizava o sangue dele, o sangue da aliança, a aliança que ele faz conosco e que ele mesmo ratifica. Não precisa com que eu e você faça alguma obra para que essa aliança seja mantida. Ela é ratificada, ela é estabelecida no sangue de Jesus. É nessa vitória que nós estamos assegurados. E nesse texto há uma promessa no versículo 29, diz: e digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E aí Jesus canta um hino com seus discípulos e sai para o Monte das Oliveiras. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a pensar, a lembrar, a trazer à memória, a preencher nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas com aquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Então, os irmãos vão passar aí entregando os elementos da ceia. Você pegue e aguarde para que a gente possa celebrar esse momento juntos para a glória de Deus. Vamos participar desse momento, então. No versículo 26 de Mateus 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Comamos o pão, meus irmãos. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Bebamos o cálice. Pedir ao Jonatas para orar nesse momento.
Senhor nosso Pai que estás nos céus, grande e soberano é o Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor tem nos conduzido, Senhor, à salvação, Pai. Somos gratos porque pelo sacrifício de Cristo, no qual nos deu vida eterna, Pai. Estávamos perdidos e o Senhor nos tirou do caminho mau, do lamaçal do pecado, Pai. Senhor nosso Deus, diante de Ti, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, em todos os momentos. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai. Esteja trabalhando no nosso coração de maneira que venhamos nos render aos teus pés, ó Pai. Esteja também nos direcionando a te louvar cada dia mais, a nos buscar a tua presença de todo o coração, Pai, e te servir, ó Pai. Senhor nosso Deus, que também te pedimos que o Senhor esteja nos usando para que venhamos anunciar o Evangelho, Pai, anunciar a crucificação de Cristo, ó Pai, a ressurreição, Pai. Também te buscamos em oração para que nos dê força, ó Pai. Nos dê força para suportar as diversidades, ó Pai, e que não venhamos desistir do caminho, ó Pai, mas que venhamos permanecer firmes. Esteja nos direcionando em tudo, esteja nos fortalecendo, esteja nos perdoando pelas nossas falhas, esteja também nos transformando a cada dia, que venhamos buscar de maneira firme, continuar te servindo, sem mudar a direção, Pai, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que venhamos seguir o caminho da salvação, Pai. Também te agradecemos por esse momento de estarmos celebrando a Santa Ceia, ó Pai, porque é um momento memorial que lembramos, ó Pai. Lembramos que o pecado estava sobre nós, era nós que deveríamos estar sofrendo toda essa agonia, essa dor tão tremenda, mas o Senhor enviou Cristo Jesus, Pai, para morrer em nosso lugar, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão? Bendito Deus e eterno Pai, nosso Senhor. Te damos graças a Deus pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nós. E agradecemos também a Deus pelos servos do Senhor que têm se preparado, dedicado a Deus para nos trazer o alimento espiritual. Deus, rogamos pelo nosso irmão Paulo, pastor Paulo. Deus Santo, que seja usado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, para trazer a Tua mensagem nesta noite. Que os nossos corações, ó Deus, nossos ouvidos, nossa mente, estejam atentos, ó Deus, e dispostos a sermos transformados por Ti. Pai, que tão somente o Seu nome seja glorificado, ó Deus, e que como igreja, como corpo comum, um só, possamos ser edificados na Tua palavra, nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Daniel capítulo 3. Nas últimas 2 vezes em que estive pregando aqui, meditando com os irmãos nas Escrituras, nós andamos por Daniel capítulo 1 e 2. E hoje nós vamos falar sobre Daniel capítulo 3. São jovens de quem nós estamos falando aqui. Então, como é um capítulo relativamente grande, então nós vamos por partes aí. Antes de nós lermos as Escrituras, é bom a gente pensar, meus irmãos, a respeito de cosmovisão. Eu estou usando aqui Daniel capítulo 1, 2 e 3 para a gente pensar nesse tema de cosmovisão. Nós sabemos que cosmovisão ela está presente nas nossas vidas, ainda que a gente pense nela ou não. Ainda que você não pense em cosmovisão, tudo que você faz, ela está presente. Cosmovisão, se a gente pode resumir, é um conjunto de regras e crenças por meio das quais eu e você enxergamos o mundo à nossa volta e interpretamos as coisas. Então, se você pega discussões nos nossos dias, por exemplo, com respeito ao aborto, com respeito à questão homossexual, com respeito à questão de que se haverá pena de morte ou não para determinados crimes, a maneira como você olha para tudo isso e interpreta essas coisas que acontecem em nossos dias, muito daquilo que você colocar para fora do que você entende está relacionado com aquilo que você crê, está relacionado com as suas regras, com as suas crenças. Em quem eu vou votar ano que vem?
Quem será a pessoa em que eu vou colocar, em que eu quero que esteja eleita? Você vai votar de acordo com a sua cosmovisão. Quando você estiver ouvindo debates e estiver diante lá da urna, a pessoa que você for escolher, a sua cosmovisão vai vir à tona. Você vai escolher de acordo com aquilo que você crê. Então, tudo que você faz, tudo que eu faço, em certo sentido, tem relação com religião. A religião, em certo sentido, nos liga a alguma coisa. Quando a gente fala de religião, às vezes a gente resume religião somente com questão de divindade. É Deus ou é outras coisas que as pessoas acreditam e assim por diante. Mas religião está muito relacionado com cosmovisão. Porque tudo que a gente faz, a maneira como você trabalha, a maneira como você responde ao seu chefe, a maneira como você lidar com os seus amigos, está ligado àquilo que você crê. Então a religião está presente em tudo o que se faz debaixo do sol, como diz o escritor de Eclesiastes. Por isso que a gente não pode negligenciar a cosmovisão. Ela está presente. Para termos uma cosmovisão bíblica, então nós precisamos ter algo que possa nos orientar. E no nosso caso são as Escrituras Sagradas. Então a gente não pode somente olhar para a palavra de Deus e tê-lo como um livro teológico. Nós não podemos olhar somente para as Escrituras e dizer que ela só é importante aos domingos, por exemplo. Ou às quintas-feiras, usando os nossos dias de culto, ou aos encontros que nós temos, o encontro do livro, ou o encontro que as mulheres também fazem. As Escrituras não são somente um livro teológico. Pelo fato das Escrituras, ela abrange toda a vida humana. Então, por meio das Escrituras, nós podemos ter uma cosmovisão bíblica e plena. Mas muitos podem dizer a respeito das Escrituras, ela não tem respostas a respeito da astronomia, da ciência, da tecnologia e de tantas outras coisas. De fato, essa não é a finalidade das Escrituras. Mas a gente olha para ela e consegue compreender que ela abrange toda a vida humana. Por exemplo, quando você pensa em cosmovisão e você pauta o seu conjunto de regra de fé e conduta nas Escrituras Sagradas, por exemplo, nós encontramos o tema da criação. Nós encontramos, por exemplo, o tema da criação. E na criação nós encontramos respostas para as perguntas: quem sou eu? Onde eu estou? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós também temos a queda, e na queda nós conseguimos compreender questões como: por que as coisas estão feias no mundo? Por que as coisas não estão necessariamente arranjadas no mundo? Por que as coisas estão ruins aqui? A queda traz a nós respostas plausíveis. E quando nós olhamos para a restauração, que está incluído redenção e consumação, nós encontramos respostas para a pergunta: qual é a resolução para tudo que tem acontecido desse lado da eternidade? Então, nas Escrituras Sagradas, nós temos uma cosmovisão, meus irmãos, uma cosmovisão plena, uma cosmovisão completa. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar para ela e ver como a gente pode olhar para as Escrituras para que a gente possa então ter uma cosmovisão plena e total. Por isso que a gente não pode somente olhar as Escrituras no âmbito teológico, mas devemos olhar para ela a fim de compreender toda a vida humana, porque todos nós estamos envolvidos com a criação, com a queda, com a redenção e com a glorificação, com o final de todas as coisas, com a resolução de todas as coisas. Enquanto nós vivemos neste presente século, nós sabemos que é de suma importância que a gente ame o Senhor, não somente no contexto de culto, no ambiente eclesiástico, aos domingos aqui na igreja, mas nós devemos amar ao Senhor também fora do ambiente da igreja, quando nós estamos, por exemplo, na esfera pública, quando nós estamos diante do nosso trabalho, diante dos estudos e diante das pessoas com que a gente vive, principalmente em uma sociedade que tem escanteado o Senhor.
Para isso, nós precisamos então de uma cosmovisão bíblica, para que a gente consiga testemunhar a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós encontramos 3 jovens, 4 na verdade, que foram retirados das suas famílias, da sua terra, dos seus costumes, daquilo que eles aprendiam, e foram inseridos na vida pública na Babilônia. Daniel e seus amigos passaram 3 anos estudando todo o que a Babilônia acreditava, por assim dizer. Nos nossos dias, podemos dizer que eles entraram na faculdade pública da Babilônia. 3 anos, meus irmãos, imergidos numa cultura que não cria em Deus, numa cultura que não tinha Deus como Senhor, totalmente diferente do que eles viviam no Reino do Sul. E nós vemos jovens, 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, usando a cosmovisão que eles receberam, que eles tinham, para testemunhar a respeito de Cristo. Primeiro, Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar, não quiseram perder a identidade. O fato de não comer as refeições que eram dadas ali no capítulo 1, não é simplesmente porque aquela comida era consagrada a deuses babilônicos, mas porque eles não queriam perder a identidade que eles tinham, em que eles criam no Deus de Israel, e Deus os honrou. No capítulo 2, nós somos apresentados a um momento em que Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho que ele teve, e ele deu a ordem: vocês todos vão morrer, os sábios do reino vão morrer. E Deus usou Daniel para trazer a revelação, e Daniel, diante do rei, exaltou a Deus de uma maneira espetacular, atribuiu a interpretação do sonho a Deus, e não a ele simplesmente. Daniel não usou aquele momento para angariar mais prestígio no reino da Babilônia. Daniel não queria vestir a roupagem babilônica. Daniel não quis se igualar à Babilônia. Daniel perseverou servindo ao Senhor ali. E no capítulo 3, nós vamos ver então, em que nós somos apresentados aos desafios da vida pública, do nosso cotidiano, e aí é que a gente aprende como nós devemos viver de maneira em que o Senhor seja glorificado no dia a dia em que nós temos aqui nessa terra. Nós não temos como desvencilhar desse mundo. Você não pode sair daqui ainda. As coisas desse mundo nos cercam a todo instante, sejam elas coisas boas ou ruins. Porém, isso não é o problema. O problema é quando essas coisas do mundo passam a nos doutrinar. Quando as coisas do mundo passam a ganhar espaço em nosso coração, de maneira em que a gente não pense mais nas coisas do alto e começa a pensar nas coisas da terra, aí é problema. Então nós vamos ler aí, primeiramente, dos versículos 1 ao 7, e nós vamos pensar nessa porção, e nós vamos andando, conforme a gente for avançando aí. Daniel capítulo 3, dos versos 1 a 7, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente.
Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o texto que nós lemos aí começa nos expondo algumas situações. Em primeiro lugar, nós temos aqui Nabucodonosor, um rei poderoso, usando de sua influência para construir uma imagem muito grande, uma estátua ali muito grande, para que ela seja adorada. Essa grande imagem de ouro foi construída para um propósito de adoração. Temos então uma demonstração de poder, e aqui também nós temos uma exigência que Nabucodonosor colocou, que aponta para a adoração. Porém, existe aqui uma ameaça, em que aqueles que não adorarem essa estátua que ele levantou, quando ouvirem toda sorte de música, essas pessoas seriam sentenciadas à morte, deveriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Então pode ser que Nabucodonosor mandou levantar essa grande estátua, mediante a interpretação que Daniel teve do sonho que Daniel conferiu a ele. Pode ser que o seu coração orgulhoso e inflamado levou a construir essa grande imagem. Alguns estudiosos afirmam que talvez essa imagem era de Nebu ou Nebo, que no caso seria um deus homenageado. E se assim for, o nome de Nabucodonosor se aproxima muito dessa divindade. Certamente, meus irmãos, essa imagem aí está em um lugar em que todas as pessoas que estão reunidas ali podiam ver, e possivelmente as pessoas que estavam longe poderiam enxergar essa imagem, essa estátua. Havia muita pompa para esse evento. Você vê aí que as pessoas que estão presentes ali são pessoas importantes, são pessoas que gozavam de certo prestígio. Os sátrapas, por exemplo, eram uma espécie de oficial, serviam como vice-reis, com autoridade nas províncias do império. Também vieram os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, os oficiais da província, e havia música ali naquele lugar, toda sorte de instrumento. Então era um momento cívico na Babilônia. Era um momento em que o Estado, por assim dizer, estava reunido para participar ali naquele momento de dedicação àquele monumento que Nabucodonosor ergueu ali. O arauto era o responsável por anunciar o decreto do rei e de como aquela imagem deveria ser reverenciada. A adoração àquela estátua era uma ordem e não estava aberta para discussão. Nabucodonosor, ele tinha o poder de falar, e aquilo que ele falava era lei, ninguém poderia ir contra. Se prostrar e adorar diante da imagem de Nabucodonosor não era simplesmente um ato cívico, mas também um ato de submissão ao poder do Estado, ao poder do rei. Também era uma forma de estar submisso ao sistema religioso da Babilônia e a todo o panteão de deuses que havia ali. Todas as pessoas, sem exceção, deveriam obedecer. Ninguém poderia se recusar a obedecer, porque a condenação era certa. Quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. A não prostração e adoração à imagem que Nabucodonosor levantou ali era uma insurreição ao reino e a ele mesmo. Então, se você não levar em consideração ao que Nabucodonosor está fazendo, você será lançado na fornalha de fogo ardente. Você não tem escolha. Um ponto importante é que essa ordem de Nabucodonosor tem um interesse político por trás. O que ele busca ao construir essa imagem é a lealdade de todas as pessoas que estão ali participando naquele momento. Então, nesse sentido, a imagem de Nabucodonosor não é apenas um instrumento para adoração, mas é um instrumento usado de forma impositiva para que as pessoas do reino fossem devotas a ele. Tem alguma semelhança conosco? Século 21? Algo a ser destacado nesse ponto é que a ordem de Nabucodonosor não exclui a religião que as pessoas do reino praticam. Você não vê aí você não vê ele falando assim: olha, você não pode mais adorar o seu Deus. O texto não nos diz isso. Certamente para Nabucodonosor não é problema que as pessoas que ele chamou para participar desse momento adorassem os seus deuses, outros deuses,
além dessa estátua que ele levantou. Mas o que a gente aprende aqui é que entre as lealdades que Nabucodonosor está requerendo, ele exige que o povo que está ali seja leal a ele também. Em síntese, podemos descrever esse momento da seguinte forma: vocês podem continuar sendo leais aos deuses de vocês, vocês podem continuar na prática da religião de vocês, entretanto, vocês também serão leais a mim. Vocês serão leais ao meu poder. Vocês não precisam renunciar às divindades que vocês cultuam, mas vocês vão incluir a minha na prateleira de adoração de vocês. Esse momento de dedicação à imagem de Nabucodonosor é um momento civil, mas não é somente um momento cívico, é uma dedicação religiosa. Nabucodonosor está reunido com seus súditos, requerendo deles plena lealdade e devoção. Então não é somente um momento cívico, mas aqui está também envolvido crenças, cosmovisão. Aqui aprendemos sobre a necessidade que temos de conseguir enxergar o todo e não só as partes. Para todos que ali estavam, participar daquele momento não feria em nada o que eles criam. Afinal, eram cidadãos ali da Babilônia, e como habitantes daquele lugar, daquele reino, aderir ao rei e mais uma divindade era algo absolutamente natural. Qual é o problema de eu adorar mais uma estátua? Qual é o problema de eu ser leal a Nabucodonosor? Nenhum problema. Como pessoas que possuem cidadania, a questão que surge é a quem a nossa cidadania está subordinada. Se nossa cidadania não está subordinada a Cristo, certamente ela estará subordinada a outra coisa. Esse momento de Nabucodonosor é uma luta de lealdade, meus irmãos. E nós vivemos isso em nossos dias também. E toda a lealdade vai reverberar em um caráter religioso. Ou nós vamos estar em conformidade com as Escrituras e seremos leais a Cristo, ou nós vamos estar de acordo com esse mundo e seremos leais aos deuses desse mundo. E quando nós falamos de divindade, nós não devemos pensar somente em uma imagem de escultura. O mundo não faz referência somente a uma imagem de escultura, meus irmãos. Há muita divindade nos nossos dias em que as pessoas estão entregues a ela. Vou citar apenas uma. Essa busca frenética do corpo perfeito, por exemplo, é uma adoração. Por que as pessoas querem se mudar? Mudar as suas faces, mudar os seus corpos. Por quê? Isso não deixa de ser um caráter religioso. O problema não está em você se cuidar, em você cuidar da sua saúde. O problema está em você fazer as coisas para se igualar ao mundo. Isso é uma divindade que está presente em nossos dias, em que as pessoas são devotas a isso e muitas vezes não percebem, mas está presente. Outro fator importante que destaca aqui para os irmãos é a questão do politeísmo. Nabucodonosor, como eu disse aos irmãos, não pediu para os seus súditos abandonar os deuses que eles veneravam. Assim como em nossa atualidade, o mundo não pede, por exemplo, para você não vir à igreja aos domingos. Eles não pedem para você abandonar Cristo. Você pode cultuar ao Senhor aos domingos. Mas o que o mundo vai fazer? Ele vai pedir, por exemplo, o seu sábado. Você precisa fazer as suas atividades, você precisa participar de coisas culturais, você precisa fazer muitas coisas. E muitas vezes a gente nem se prepara para vir à igreja aos domingos, por exemplo. Muitas coisas são inseridas em nossa agenda, e muitas vezes a gente se encontra cansado no final do sábado, e às vezes a gente nem vem para a igreja aos domingos, porque estamos cansados. Não é assim que acontece nos nossos dias? Por exemplo, não existe alguém que aos domingos fica lá à espreita da sua porta, esperando você aparecer para te prender em algum lugar, para que você não venha à igreja adorar a Deus com seus irmãos. Em certo sentido, o mundo aceita que você venha. Mas o sábado, por exemplo, é requerido, como eu disse aqui aos irmãos.
O que o mundo ensina para nós? Lazer, consumismo, você precisa ter um dia para você. Ter momentos de lazer não é o problema, usufruir daquilo que o Senhor tem te dado não é o problema. Mas você e eu precisamos estar vigilantes, atentos, pois os muitos compromissos tendem a colocar desordem em nossa agenda. E aí nós devemos ter cuidado com as muitas influências que a agenda do mundo tende a trazer sobre nós. Esse mundo prega a multiplicidade e lealdade, e aparece em vários momentos aqui em nossos dias. Você tem os seus valores, mas o mundo diz que você tem que guardar os seus valores para você. Você que é cristão, você não pode colocar esses valores ao outro, porque senão você vai estar inferindo as suas crenças ao outro, e isso não pode mais. Esses dias, por exemplo, eu ouvi que você não pode mais dizer para alguém assim: eu respeito a sua decisão, mas eu não concordo com aquilo que você está fazendo, com respeito à questão inclusiva. Percebe como o mundo trabalha de maneira a tratar o cristianismo somente como um sistema de valores, porque quando você coloca o cristianismo como um sistema de valores, você pode dizer se ele é bom ou não, se ele é verdade ou não. Você coloca ele numa categoria de subjetivismo. Mas com as Escrituras Sagradas a gente aprende que a palavra de Deus é verdade absoluta. Mas para aqueles que estão nesse mundo, que estão vivendo esse secularismo, coloca o Evangelho, as Escrituras Sagradas, o cristianismo, numa categoria de valor. Então você pode dizer se é bom ou não, se você vai aderir ou não, se é legal ou não. É assim que o mundo trabalha. Então nós devemos tomar cuidados com essas coisas. Nós tivemos, por exemplo, um caso na Inglaterra, os irmãos devem se lembrar, que um homem estava orando de forma silenciosa, próximo a uma clínica de aborto, e ele foi multado pelo seu ato. Não houve tolerância para ele. Não houve paciência para ele. Ele foi multado. E diz que ele estava orando de forma silenciosa, ele nem estava gritando. E ele foi multado. Nós temos, meus irmãos, e sabemos disso, que nós temos as nossas fortalezas. E raramente a gente abre essas fortalezas para outro irmão, as nossas particularidades. Nós temos que tomar cuidado com isso. Pois em muitos casos, quando um irmão se abre, muitas vezes levamos esse caso, essa situação ao conhecimento de outros, porque essa questão que o mundo prega, desse individualismo que você tem que viver somente para si, se a gente não tomar cuidado, adentra a igreja. Qual foi a última vez, por exemplo, que você abriu alguns detalhes da sua vida para que o seu irmão ore por você? O nosso pensamento como igreja muitas vezes é no seguinte sentido: se eu abrir determinado assunto, o que aquele irmão vai pensar de mim? Qual será a opinião dele a respeito dessa situação? Eu estou com vergonha. Mas quem age dessa forma são aqueles que não creem em Cristo Jesus. E essa mente, esses pensamentos moldados pelo mundo, adentram também as igrejas. Não é verdade? Infelizmente. A questão da disciplina, por exemplo. Ao invés de nós disciplinarmos o irmão, que nós sabemos que ele está com condutas erradas, ou qual é a nossa postura muitas vezes? Eu não vou me envolver com isso, porque eu não sei como o irmão vai reagir. Mas quem é que prega isso hoje em dia? Eu não vou falar com aquele irmão porque ele vai ser ríspido comigo, e a gente esquece de Mateus 18,15, que diz que se o irmão está em pecado, se nós percebemos isso, nós temos que ir lá e falar com ele. E aí o texto vai desenrolando. Se ele não ouvir, leva outro irmão, vai lá, conversa com ele. Se ele não ouvir, aí você leva o caso à igreja. Mas essa consciência de que nós não devemos nos envolver porque o irmão vai reagir ruim, vai reagir errado, porque eu não sei o que o irmão vai pensar, não é uma consciência cristã, não é uma cosmovisão cristã, é um pensamento mundano.
É cada um vivendo na sua bolha. Isso não cabe no Evangelho. Eu não duvido que eu e você amemos ao Senhor. Isso daqui não é questionável. Mas pode ser, meus irmãos, que a gente se encontre no sentido de que esse amor não seja pleno. Ainda que tem coisas que praticamos em que essas coisas apontam para o fato de que nós amamos ao Senhor, muitas vezes a gente fala com os lábios, mas as nossas atitudes não demonstram a maneira como nós falamos avidamente. Esse politeísmo mundano, por exemplo, que tem encontrado morada em muitos corações porque há vários deuses, o nosso desafio é permanecer firme contra essa duplicidade. É termos um só Senhor e não vários senhores. Quem tem vários senhores vai caminhar de maneira com que esses senhores forem ditando suas vidas. E aí sim vai entrar, eu não vou disciplinar tal pessoa porque ela vai reagir mal. Eu não vou abrir a minha vida para tal pessoa porque eu não sei o que ela vai fazer. Longe de mim contar da minha vida lá dentro da igreja. Porque esse irmão vai contar para outro irmão, esse outro irmão vai contar para outro irmão, e aí a vida desse irmão vai estar exposta. Se nós fazemos isso é imaturidade da nossa parte. Porque o nosso papel como cristão, filho de Deus, quando alguém se abre para nós devemos caminhar com esse irmão, orar com esse irmão, e ajudar naquilo que ele precisar. E vai precisar de confronto. E pode ser que ele vire a cara para você. Certa feita, Jesus pregou um sermão duro e as pessoas viraram as costas e foram embora. Jesus disse para os discípulos: acaso não quereis vocês ir embora também? E o que eles responderam? Para onde iremos nós, se só tens as palavras de vida eterna? Percebe, meus irmãos, como nós vivemos em uma sociedade mista, dualista, que aceita todos os deuses, mas que prega que os seus valores devem ser vividos no seu individual. Isso tem adentrado muitas vezes nossas vidas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos seres humanos que amam. Nós amamos porque o Senhor ama, o Senhor deu de si para nós. Mas nesses amores, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cultivar vários deuses, como está acontecendo aqui. Amar a Deus neste presente século requer que deixemos de lado todo e qualquer padrão de vida que nos faça ser semelhantes ao mundo. Se nós temos semelhanças com o mundo, sendo filho de Deus, nós precisamos eliminar isso quanto antes, orar a Deus, para que isso não seja presente em nossas vidas. Seguindo o texto aí dos versículos 8 a 23, de Daniel capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor ao rei baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e um aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos seus soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. E então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Existe um custo alto quando nós falamos de lealdade, de adoração, de devoção. E a gente precisa estar ciente de que nós vivemos em um mundo em que não há neutralidade. Mesmo aqueles que decidem não se decidir em determinado assunto, ele não é neutro. Vou votar nesse candidato ou nesse? Eu vou votar nulo. Você não está neutro. Você está escolhendo algo. Veja que todo instrumento aqui foi tocado, todos se prostraram, todos adoraram a imagem de Nabucodonosor. Aliás, todos não, menos esses 3 jovens, esses 3 amigos, eles não adoraram. O ato de adoração era público, e possivelmente em algum lugar plano, onde era muito fácil enxergar aqueles que não se prostraram. Há muitas coisas em jogo aqui, no texto que lemos. Esses jovens, eles possuem elevada posição no reino babilônico. Eles gostam de um certo prestígio. E isso é colocado diante de Nabucodonosor pelos caldeus que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses caldeus, certamente, eles tinham algum tipo de inveja desses judeus. E eles falam, esses judeus, para Nabucodonosor, que o Senhor colocou como administrador da província. Possivelmente eles tinham um certo ranço com eles, porque como assim, judeu vai estar maior do que eu no meu próprio reino, na minha própria casa? Isso não é possível. Tanto é, meus irmãos, que aqueles caldeus, eles acusaram os judeus. É interessante que a palavra acusaram nesse texto tem um sentido de pedaço. Isto é possível que os caldeus tivessem tanta inveja e movidos por esse sentimento faccioso, eles levantaram uma acusação como se quisessem mastigá-los, cortar eles em picadinho. De tamanha era a fúria daqueles caldeus. E qual era o fundamento que eles acusaram os judeus para Nabucodonosor? Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Isso não é verdade. Não prestam culto aos deuses do rei, isso é verdade. Nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou, isso é verdade. Aqueles caldeus acharam uma oportunidade para acusar esses homens, esses servos de Deus. Daniel não é citado nesse texto, possivelmente ele estava em alguma viagem, ou talvez por ele estar numa posição elevada ali na Babilônia, não é requerido dele que ele se prostre diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham esse tipo de escolha, eles tinham que se prostrar. Então Nabucodonosor, ao ficar ciente daquilo que ocorreu, ele é tomado de uma ira muito intensa, ele fica muito bravo com eles, e manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 amigos então estão diante do rei agora, e o rei questiona eles, e abre a oportunidade para que eles se retratem. Mas o ponto de destaque aqui, meus irmãos, é que o rei não faz nenhum caso da fé e dos valores que Sadraque, Mesaque e Abednego nutriam. Não quer saber se eles cultuam ao Deus de Israel. O mundo não quer saber também. O que o mundo quer, meus irmãos, é que você seja leal a ele. Você pode ser leal ao seu Deus,
mas você precisa ser leal a Ele também. Nabucodonosor, em certo sentido, também despreza a fé deles, dizendo o seguinte: e quem é o Deus que poderá livrar você das minhas mãos? Quem é o Deus que pode livrar você da mão, do estado, da onde você está, das pessoas com quem você convive? O que podemos aprender com esse momento? O mundo pressiona a todos sem exceção, e eu e você estamos nesse mundo. O mundo pede que nós vistamos as suas roupas e se pareçamos com Ele. E pareçamos com Ele. A busca é para que haja uma conformidade. Novamente, você pode estar na igreja aos domingos. Você pode vir aqui levantar suas mãos e cantar louvores a Deus. Mas na segunda-feira você precisa ser leal a Ele. Você precisa concordar com Ele. Você precisa vestir as mesmas vestes que eles. As ideologias desse mundo requerem nossa lealdade para estabelecer uma conformidade. Para o mundo você pode ter suas crenças, mas você precisa se conformar com ele. Diante da proposta de Nabucodonosor, o que os 3 amigos fizeram? Permaneceram firmes e corajosos. A fé que eles viviam e cultivavam na esfera privada, na sua devoção, mudou a maneira como eles se colocaram diante de Nabucodonosor. E qual foi a resposta deles? Na esfera pública, diante do rei, eles foram categóricos. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Algum momento atrás eu havia dito que havia muito em jogo aqui, porque aqueles amigos, eles tinham um certo prestígio na Babilônia. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vai avançando, a gente percebe que o que é mais valoroso para esses amigos não é estar em prestígio na Babilônia, não é estar em grande destaque na Babilônia. Pelo contrário, é o Deus que eles aprenderam a servir, o Deus de seus pais. Isso é mais valoroso para eles do que a própria vida, do que cargo, do que influência. Esses amigos aqui, eles querem permanecer fiéis a Deus, e a fé que eles viviam no privado, na esfera privada, reverbera no público. Eles não vivem na Babilônia e moldam aquilo que eles vivem. A fé deles, pelo contrário, a fé que eles vivem, que eles nutrem, que eles creem, moldam as suas atitudes na esfera pública, diante do rei, diante das pessoas com quem eles têm que responder. E aqui, meus irmãos, é muito importante nós olharmos para isso, porque a gente não pode isolar a fé cristã e vivê-la somente no âmbito privado. Nós precisamos também viver a fé, ela precisa moldar as nossas ações no âmbito público. A atitude desses amigos foram: nós não vamos nos curvar ao rei. Eles poderiam, por exemplo, como John MacArthur escreve no seu livro, o Heber Campos citando no seu livro Amando a Deus o Mundo, nós vamos nos curvar com os demais, mas vamos orar ao Deus verdadeiro. Quem aceita lealdade dividida é o mundo, o Senhor não, Cristo Jesus não. Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos, escolheram se render ao Senhor, ao invés de serem leais a Nabucodonosor. A postura deles era de respeito ao rei. E enquanto eles viviam na Babilônia e aquilo que eles faziam não feriam aquilo que eles criam em relação ao Deus de Israel, ok. Mas a partir do momento em que eu tenho que escolher a quem eu serei leal, a quem eu serei devoto, então eu vou escolher o Deus dos meus pais. Eu não vou ficar com o mundo. Quando o Evangelho nos diz, meus irmãos, que a gente deve se arrepender, ele está nos chamando para morrer para o mundo. Você pode dizer que você gosta da sua vida, isso não é problema, mas a partir do momento em que você é regenerado, você já não é mais o centro. É Cristo Jesus.
Cristo nos ensina sobre a necessidade que temos de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia a dia e segui-lo. Se eu e você quisermos permanecer firmes contra o mundo e contra os seus ideais, precisamos lutar, mas só vamos conseguir isso se os nossos olhos permanecerem fitos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Existem momentos que, para eliminar a roupagem mundana, esses pensamentos e essa cosmovisão mundana que existe, que é má, será necessário você e eu se privar daquilo que é bom. Quando Cristo Jesus ensina que se o olho que nos faz pecar for mau, devemos arrancar e jogar fora, o preceito que podemos extrair daí é o seguinte, que muitas vezes a gente precisa se privar do que é bom para matar o que é mau. Por exemplo, quando alguém está sofrendo por conta de uma doença e ela precisa tomar um remédio forte, pode ser que aquele remédio forte que ela está tomando vai combater algumas células boas do seu corpo, mas ela precisa fazer isso para ela ter saúde. Então uma coisa está matando algo na sua vida. O remédio que está combatendo uma doença está matando outras células boas. Tem certas práticas que em si mesmas não são erradas, mas podemos chegar em um tempo que será preciso deixar essas práticas, livrar, para que a gente seja livre de pecados relacionados a essas práticas. Veja, esses amigos estão abdicando das suas posições de destaque na Babilônia. Eu não preciso gozar de certos prestígios aqui na Babilônia. Eu deixo isso daí. Eu não quero ser um governador de província. Eu não quero ter prestígio no reino da Babilônia. Eles estão abrindo mão disso. Isso é ruim? Não. Mas quando chega o tempo em que eu tenho que escolher isso e servir a Deus, eles estão escolhendo servir ao Senhor. Se preciso for chegar nesse ponto, o crente fiel fará isso, meus irmãos. Se um dia nós formos interpelados em nossos trabalhos, por exemplo, qual é a nossa postura em relação a questões inclusivas, pode ser que diante da nossa resposta a gente receba uma demissão. Esse é o mundo. O mundo age dessa forma. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego agiram contra os preceitos que Nabucodonosor estava instituindo ali, o que ele fez? Se virou com violência contra eles. Quando algo ocorre e a deslealdade ela é mostrada, o mundo se volta com ira, com furor e com raiva. Você já não é mais aceito, porque já não há conformidade. E o que acontece? Nabucodonosor ficou tão irado que ele pede que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Os guardas que amarraram os amigos que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá, eles morreram, nem entraram na fornalha, mas morreram próximo a ela. E aqui a gente aprende que se o mundo não conseguir te fazer parecido com ele, ele vai te comer. Mas o Senhor é diferente, meus irmãos. O Senhor nos abraça. O Senhor nos ensina que para viver para a sua glória e para vivermos de uma maneira em que a vida seja plena, requer de nós que a gente olhe para Ele, que requer de nós que a nossa cosmovisão ela seja bíblica. O crente deve estar consciente de que por amor ao Senhor ele pode ir para a fornalha de fogo ardente. Há um testemunho, meus irmãos, de Policarpo de Esmirna, que ele foi lançado, que ele foi queimado vivo, e ele não abriu mão da sua fé, porque ele dizia que aquele fogo queimaria por uns instantes e consumiria a sua vida, e, parafraseando, e terminaria ali, mas a sua alma estaria com Deus. E nós precisamos aprender com esses testemunhos. Aí a gente pode até pensar, nossa, mas como o Senhor é mau, não livrou esses amigos da fornalha de fogo ardente? Meus irmãos, Deus é muito bom. Deus é perfeito. Porque quando eles foram lançados lá, nos versículos 24 a 27 do texto aí, diz
que o rei Nabucodonosor ficou espantado. Ele se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Os versículos 28 a 30 diz: Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Graças a Deus, meus irmãos, a gente pode se maravilhar com a fé desses amigos aqui. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que não é a fé que fez com que eles fossem livres, mas o conteúdo da fé daqueles irmãos. O fato deles crerem em Deus. Eles não sabiam se o Senhor ia nos livrar da fornalha de fogo ardente. Eles não tinham essa plena consciência. E o Senhor não havia falado para eles isso. Mas eles creram no Senhor e entregaram as suas vidas e foram até o fim. Por isso que a nossa fé ela não pode ser algo vazio. Não é a fé que muitas vezes as pessoas dizem que move montanhas. Não é a fé. É o conteúdo da fé que faz a diferença. E no caso aqui é o Deus desses homens. No nosso caso é Cristo Jesus, o Senhor é quem faz a diferença. A fornalha de fogo estava intensa, ela estava queimando fortemente. Mas o Senhor estava com eles ali, protegeu eles, guardou eles. E nisso a gente aprende que a presença do Senhor, mesmo quando a gente está em situações em que a gente opta em servir a Deus, em detrimento de ser leais a esse mundo, o Senhor preservará o seu povo, o Senhor guardará, o Senhor protegerá. A presença do Senhor é com o seu povo. Por isso que é necessário a gente ter uma cosmovisão bíblica, para que a gente interprete todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e a gente esteja pronto para professar a fé em Cristo, quando nós fomos colocados diante de situações em que é requerido de nós lealdade. Quando o mundo pedir para você precisa ser devoto a mim, você ter a coragem de estar baseado em textos como esse, de que o Senhor honra a fé daqueles que decidem permanecer firmes e com os olhos fitos nele. Deus preservou Sadraque, Mesaque e Abednego, e o seu nome foi glorificado. Eles testemunharam do Senhor naqueles dias. Não foi a fé deles, mas o conteúdo da fé que fez a diferença. Percebe como a gente precisa viver a fé no âmbito público também, para que a gente possa sempre ser lembrado das promessas de Deus, quando aquilo que muitas vezes, quando nós olhamos, traz a nosso sustento mensal, a gente olhar e dizer: não é isso que faz a diferença na minha vida, é o Deus que eu sirvo, é o Senhor revelado nas Sagradas Escrituras. Não devemos temer o mundo e as suas pressões, não devemos temer o mundo se a gente vai perder aquilo que nós temos. A palavra de Deus diz a nós que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E só podemos vencer o mundo se o conteúdo dessa fé for aquele, por Cristo Jesus, que venceu o mundo. Aquele que venceu o mundo nos diz em sua palavra: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Cristo Jesus também disse que nesse mundo nós teremos aflições.
E Ele também disse que bem-aventurados seremos quando por causa dele fomos perseguidos. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós estamos seguros. Ele mesmo disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o lugar. Se você for parar numa fornalha de fogo ardente, se você for cerrado ao meio, não importa. O Senhor estará com você. O Senhor estará conosco, nos guardando, nos protegendo e nos fortalecendo. Precisamos então, meus irmãos, avaliar nossa vida e nossa cosmovisão. A quem estamos sendo leais? A quem estamos sendo devotos? A quem estamos prestando culto verdadeiramente? Quem aceita dividir você é o mundo. O Senhor pede de nós o todo. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos por sua palavra e oramos ao Senhor pedindo a Ti a sua graça. Ajuda-nos, Pai querido, para que a gente identifique em nossa cosmovisão traços de mundanismo, se assim houver. Se estamos, ó Deus, sendo devotos ao mundo, se temos uma consciência com questões mundanas que nos faz parecidos com o mundo, pedimos a Ti, Deus, para abrir os nossos olhos, para nos despertar. Nós encontramos na sua palavra, Deus amado, o que é necessário para termos uma cosmovisão bíblica, para permanecermos firmes diante das pressões que o mundo tem colocado sobre nós. Pedimos a Deus que o seu Espírito trabalhe o nosso coração, para que a gente, Deus, para que sejamos servos fiéis, plenamente entregues ao Senhor e tementes a Ti. Que nós, Deus amado, não venhamos ter por preciosidade as coisas que o Senhor tem nos acrescentado aqui, mas que precioso para nós seja, Deus amado, ser encontrados fiéis diante do Senhor, que nós possamos testemunhar do Senhor, viver pela fé e aguardar, Deus amado, com confiança o galardão que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor nos ajude. Precisamos, ó Deus, urgentemente do Senhor, em nome de Jesus.